Olá pessoal, eu sou Jason Adrien. No vídeo de hoje falaremos sobre instrumento particular de compra e venda e escritura pública, qual na verdade aí dá direito ao bem imóvel, que me faz desses dois ser de fato o titular do imóvel que eu comprei. É um assunto, um termo muito utilizado entre vendedores e compradores que estaremos aqui hoje vendo essa pequena diferença no Tá na Tela 06. Pois é, pessoal, hoje nós iremos falar sobre instrumento particular de compra e venda e escritura pública, o que de fato aí vai me dar o direito sobre o imóvel que eu comprei, sobre o imóvel que eu estou comprando, tá bom? E aí, para vocês está aparecendo o slide, junto vamos ver aqui alguns tópicos e a diferença entre esses dois instrumentos, público e o particular. Instrumento particular e escritura pública. Entenda as diferenças jurídicas entre os dois documentos usados na compra e venda de imóveis e descubra qual deles realmente protege seu patrimônio. O que é cada documento? Bom, o instrumento particular geralmente é um documento que ele é redigido e assinado pelas partes sem intervenção de cartório, ou seja, nele pode ter ou não reconhecimento de firma, mas geralmente é indicado que se tenha o reconhecimento de firma, porém é um tipo de instrumento e documento que não possui fé pública e não transfere a propriedade do imóvel. Tá, peraí, como assim? Eu acabei de comprar, eu assinei, eu fiz o reconhecimento de firma, como assim o instrumento não é meu? Bom, para a gente deixar isso de forma mais clara, entendermos esse instrumento particular de compra e venda, você pode ver que, para começar, é um documento que pode ser feito em uma lan house, né, qualquer, em um cyber, dependendo aí da região em que você está vendo esse vídeo. Ele pode ser feito ali, nessa lan house, nesse cyber, e ali as partes elas podem livremente escolherem as cláusulas que estarão inclusas nesse instrumento particular, geralmente dá uma, 2 ou até 3 folhas. No mais simples, geralmente sempre acaba lhe dando apenas uma folha, né, apenas a frente da folha, e assina o comprador, assina o vendedor, faz o reconhecimento de firma em um cartório. Alguns ali eles vão exigir, né, ou alguns vão ter ali a presença das testemunhas que, na maioria dos casos, acaba sendo dispensada. E feito isso, feito esse documento, feito os reconhecimentos de firmas das assinaturas, pronto, fica por isso mesmo. E aí, o que compra recebe o dinheiro, vai embora, e o que vendeu recebe o documento, vai para casa e fica por isso mesmo. Perceba que o acordo aqui, ele é feito apenas é como se fosse algo de boca, né. Ele só está estabelecido entre o comprador e o vendedor. Porém, o registro de imóvel, a transferência de titularidade, de dono, ela não acontece nesse instrumento particular de compra e venda. Por quê? A única coisa que é feita aqui é apenas o reconhecimento das assinaturas, mas não diz nada a respeito, da transferência de fato do imóvel. Por quê? Primeiro, para começar, isso aqui ele não possui, eh, efeitos imobiliários, ou seja, diante das leis previstas legais de regularização, o instrumento particular de compra e venda ele não tem, esse poder de passar, de fato, um imóvel de um dono para outra pessoa, ou seja, de um comprador para um vendedor. Por quê? Porque ele não possui fé pública, é apenas como se fosse um acordo ali de boca entre aquele que compra e aquele que vende. Dessa forma, você não vai estar 100% protegendo um patrimônio que deveria ser seu. A escritura pública não, a escritura pública ela é um documento lavrado por tabelião de notas, com fé pública e eficácia jurídica plena. É o único instrumento capaz de transferir a titularidade de um bem imóvel no Brasil, seja ele urbano ou rural. Aqui não, aqui nós já temos um pouco mais de peso, principalmente em relação ao reconhecimento
da transferência do vendedor para o comprador, que inclusive esse registro ele vai estar notificado ali na matrícula do imóvel, ou seja, do título e a forma de aquisição do bem, ou seja, de que forma foi que a pessoa que está ali comprando aquele imóvel adquiriu esse imóvel. Foi por escritura de compra e venda, né? Escritura de doação, por escritura de uso capião, enfim. Na matrícula do imóvel vai estar a aquisição, ou seja, a forma de título. Como que a pessoa que está vendendo possuiu ali ou passou a possuir aquele imóvel, seja ele urbano ou ele rural. Coisa que no instrumento particular de compra e venda não tem. Geralmente é uma coisa muito simples, muito rasa de dizer: "Eu fulano de tal, vendo a casa, né, localizada na rua assim, 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 para fulano de tal", pronto, acabou. E fica por isso mesmo. Já a escritura pública não, ela já é um documento mais bem estruturado, ela já é um documento que, além de ter essa eficácia jurídica, ela tem efeitos imobiliários, garante a proteção do bem para quem está comprando, principalmente no que se diz respeito à eficácia da fé pública que o documento pode ali dar para você, coisa que o instrumento particular de compra e venda não faz aí para aquele que está comprando, ou seja, não dá, né, essa segurança para aquele que está comprando. É como se ele não tivesse comprando, porque na verdade esse documento ele não vai praticamente servir para nada, a não ser para guarda e conservação ali daquele que comprou, mas não garante a transferência do imóvel. O que diz o Código Civil brasileiro? O artigo 108 do Código Civil diz o seguinte: ó, não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes maior salário mínimo vigente do país. É isso que nós temos aqui do Código Civil Brasileiro, ali no artigo 108, em relação às constituições, aos negócios jurídicos, à transferência e também à modificação. Ou seja, o instrumento particular ele não satisfaz esse requisito legal para imóveis de valor relevante. Você sabe que quando você está fazendo a transferência de um bem imóvel, né, ele vai ter ali, dependendo da avaliação do imóvel, o valor estabelecido ali pelas prefeituras, ele vai ter um valor um pouco elevado. E o instrumento particular de compra e venda, ele não tem esse requisito legal, ou seja, esse efeito jurídico essencial para validar a constituição, a transferência, a modificação, né, desse tipo de ato. No caso do instrumento particular, por conta do artigo 108, ele não tem esse requisito legal, né, para dar aí essa segurança. Já a escritura pública não, ela atende todos esses requisitos e inclusive ela é essencial para que a transferência desse bem esteja dentro dos efeitos jurídicos, imobiliários e também aí de fé pública. Os códigos de normas estaduais, né, dependendo de cada estado, um código de normas pode dizer uma coisa, já outro código de normas de outro estado rediz outra, porque cada um dispõe-se do seu código de normas, claro, com base no Código Civil brasileiro. Eu separei aqui apenas 3 estados onde eles determinam, pelo código de normas, que somente a escritura pública ela transfere a propriedade de uma pessoa para outra. No caso, no Maranhão, né, o Código de Normas exige escritura pública para atos imobiliários, ou seja, um instrumento particular não habilita o registro no cartório de imóveis, até porque depois que é feito o reconhecimento das assinaturas, as partes vão para suas casas e fica por isso mesmo, sem passar num cartório. E ainda que fosse, não era um documento que seria válido para efeitos jurídicos e muito menos imobiliários.
Ali no Rio de Janeiro, o Código de Normas da Corregedoria determina que a transferência de imóveis deve ser feita por escritura pública sob pena de nulidade do ato, ou seja, ele pode ser anulado se não atender os requisitos. E ali no São Paulo, o Código de Normas, né, CGJSP, é expresso, ele diz: sem escritura pública não há registro imobiliário, ou seja, não tem como dar existência a um registro imobiliário se não for por meio de escritura pública. E sem registro não há propriedade, ou seja, eu não vou passar a possuir aquele bem se não for por uma escritura pública. Vantagens do instrumento particular e desvantagens dele, assim como também veremos a seguir vantagens da escritura pública e a desvantagem da escritura pública. Na maioria dos casos, por conta dos emolumentos, né, que serão pagos ali na escritura pública, muitas pessoas preferem instrumento particular. Por quê? Porque ele tem um custo muito inferior, muito menor em relação à escritura pública, ou seja, não temos emolumentos cartorários e é ideal para acordos informais de baixo valor. Ah, estou vendendo aqui um terreno de R$ 5.000. Ah, mas eu não quero ir no cartório porque ali eu vou pagar alguns valores, dependendo ali do valor que você está vendendo o instrumento, dependendo da área, né, dependendo da avaliação daquele terreno, eu vou ter um valor um pouco elevado. Com o instrumento particular, esses gastos eles são praticamente anulados. Eu apenas redijo, né, aqui em um texto bem simples de um comprador, um vendedor, a assinatura desses, apenas uma folhinha e pronto, e fica por isso mesmo. Então, uma das vantagens do instrumento particular, né, uma das vantagens é o custo que é bem inferior em relação à escritura pública. Uma outra vantagem é a rapidez. Por quê? Porque ele pode ser elaborado e assinado em algumas horas, sem agendamento em cartório. Ou seja, você quer passar ali logo a propriedade para o bem, ou você quer logo receber o dinheiro, até mesmo você pelo celular, você pode fazer isso, imprimir um lan house, pronto, tá tudo resolvido. De forma bem informal, custa bem inferior e rápida para quem quer, né, aí ter o dinheiro logo em mãos ou passa logo a propriedade. Várias vezes em que o comprador, né, ele exige logo o documento que vai garantir que ele está possuindo aquele bem, e muitos optam por instrumento particular de compra e venda, passa logo ali pro comprador e fica por isso mesmo. Fora que algumas pessoas, elas trabalham com esse instrumento particular, cobram dinheiro lá em cima e diz para a pessoa: "Olha, tá aqui, tá feito o reconhecimento de firma no cartório, tá legalizado, tá no seu nome". Não tá. Não tá no seu nome, porque a única coisa que foi feita foi o reconhecimento da assinatura e não a legibilidade da transferência do bem imóvel de uma pessoa para outra com a fé pública, efeitos jurídicos e imobiliários, ou seja, não foi isso que aconteceu, apenas ali um reconhecimento das assinaturas. E uma outra vantagem aqui do instrumento particular é exatamente a simplicidade. Por quê? Porque ele pode ser redigido pelas próprias partes sem formalidades notariais, ou seja, inclusive até a própria linguagem, né? Ela é uma linguagem coloquial e geralmente o que vai constar apenas um texto bem simples de uma pessoa que está comprando e outra que está vendendo. E a outra vantagem, né, que nós poderíamos aqui citar é exatamente a flexibilidade, ou seja, permite cláusulas livres e acordadas ali entre comprador e vendedor. Eu lhe coloco ali uma cláusula, você concorda com isso? Sim, pronto. Finalizou. Às vezes tem 2, 3, 4, 6, 7, mas são coisas mesmo que as próprias partes, no caso, vendedor e comprador, decidem ali na hora. Desvantagens do instrumento particular. É aqui que a coisa começa a pegar. Quais são as desvantagens do instrumento particular? A primeira delas é: não transfere a propriedade, ou seja, o comprador não se torna o proprietário do imóvel e o imóvel continua em nome do vendedor. Mas peraí. Como assim? Como é que eu tô comprando e não tá no meu nome? Por quê?
Porque essa é a desvantagem do instrumento particular. Embora tenha um valor muito inferior, embora seja flexível, embora vai fazer com que aquele que está comprando não gaste tanto, ainda assim, não vai passar a propriedade do bem para aquele que está comprando, ou seja, o comprador não vai ser de fato o dono do imóvel, porque ainda que ele compre, ainda que ele receba esse instrumento particular com reconhecimento da sua assinatura, o imóvel ainda continuará no nome do vendedor. Por quê? Porque instrumento particular de compra e venda não transfere de maneira nenhuma, sob nenhuma hipótese, o imóvel de uma pessoa que compra da mão de uma que está vendendo, tá bom? Então, não transfere. Uma outra desvantagem do instrumento particular é que não tem fé pública, ou seja, as assinaturas podem ser contestadas judicialmente, gerando litígios longos e custosos, ou seja, vai ser exigido aqui, né, uma escritura pública para comprovar e provar de fato que aquele imóvel é seu, ou seja, o gasto que você naquele momento evitou em gastar, só vai estar sendo, na verdade, adiado caso precise aí, né, de algum inventário, de alguma partilha ou de alguma comprovação judicialmente que você possa estar precisando futuramente desse imóvel. Então, isso não vai acontecer se não for por meio da escritura pública. Por quê? Porque um documento particular de compra e venda, ele não tem fé pública, ou seja, não vai ser reconhecido em lugar nenhum que você comprou aquele imóvel. E isso aqui é bem interessante, por quê? Porque ele não apresenta de forma nenhuma algo que garanta os efeitos imobiliários. Por quê? Porque ele é ineficante contra terceiros, ou seja, não tem ineficácia contra terceiros. Ou seja, não opõe o negócio a credores, herdeiros ou compradores de boa fé. Vamos supor que você comprou, né, por meio do instrumento particular. E aí, de repente, se casou, né, e tudo, e chegou a falecer. E aí, quando há o falecimento de um dos cônjuges, o ideal é que se faça um inventário, né, uma partilha dos bens. E quando você for passar, não, eu comprei aqui uma casa e eu quero dar ela para o meu filho fulano. Aí quando você vai apresentar o documento da casa, tá lá, o instrumento particular de compra e venda. Aí que tá o problema. Por quê? Porque para um inventário, para uma partilha de bens, né, esse documento ele não vai servir. Por quê? Porque ele não tem fé pública e é ineficante contra terceiros, de forma nenhuma. Isso garantiu que o imóvel foi de fato ali passado para o seu nome. E isso em relação a questões futuras vai ser um grande problema, porque vai deixar o seu patrimônio vulnerável a qualquer outro tipo de ataque, né, e muito menos em relação a questões jurídicas que envolvem esses credores, herdeiros ou mesmo a eficácia aí a favor de terceiros. E uma outra desvantagem é porque isso impede o registro no RGI, ou seja, sem escritura, o cartório de registro de imóveis recusa o registro. E sem o registro, não há propriedade. Se você não tem a matrícula do imóvel no seu nome, como instrumento particular de compra e venda, quando você for ao cartório para fazer alguma coisa ou transferir para alguém, esse documento vai ser recusado. Por quê? Porque sem registro não há propriedade, ou seja, você não é proprietário de fato daquele bem que posteriormente você diz aí que está no seu nome, né? Agora vamos para a vantagem da escritura pública. Quais as vantagens em relação ao instrumento particular? Se eu fizer uma escritura pública, ela vai me garantir. A primeira delas é que transfere de fato a propriedade, ou seja, é o único documento que viabiliza o registro no cartório de imóveis e consolida a titularidade, ou seja, aqui sim você vai estar protegendo o seu patrimônio. Aqui sim você pode apresentar para quem você quiser em qualquer cartório de notas. Você pode doar, você pode fazer escritura de compra e venda, você pode fazer o que você quiser. Por quê? Porque a escritura pública ela vai dar fé pública para isso, ou seja, em qualquer órgão público que você chegar, aquele documento ele vai ser de fato ali reconhecido como
você sendo o titular dessa propriedade. Uma outra vantagem é a fé pública. Por quê? Porque ela é lavrada por um tabelião, né? E tem a presunção legal de veracidade e autenticidade, coisa que o instrumento particular de compra e venda não tem. E a outra é exatamente a eficácia contra terceiros, ou seja, oponível a credores, herdeiros e a qualquer terceiro de boa fé, né? Seja qualquer pessoa que você passe esse documento, né, ele vai ter exatamente essa fé pública para garantir de fato que a aquisição desse bem, ela foi reconhecida em todos os meios públicos, né, por uma escritura pública de compra e venda e com registro em um cartório de imóveis. E uma outra vantagem aqui é exatamente a segurança jurídica plena, ou seja, enquanto você estiver vivo, ainda que morra, esse documento ele vai dar a garantia de que de fato era da pessoa que comprou, né, do comprador. Ele vai dar exatamente aí por todo o tempo a fé pública necessária e a proteção do patrimônio, tanto você em vida ou não, né, caso chegue um momento, né, de você encerrar aqui a sua participação nessa terra e passar a ser do cônjuge que permanecer vivido, os seus filhos, né, você vai ter aí esse registro pleno e a proteção desse bem imóvel para permitir eficácia contra terceiros. Desvantagens entre aspas, né, da escritura pública. Sem dúvidas ela tem um custo mais elevados, porque os emolumentos do cartório que inclui ali no imposto do ITBI e encarem a operação em relação ao instrumento particular. Além do ITBI, né, dependendo do imóvel, se for um terreno urbano, em alguns estados vai exigir aí, além do ITBI, o boletim do cadastro de imobiliário, né, que são taxas que a pessoa vai ter que pagar ali, uma das partes vão ter que pagar, e também o recibo do sacado, né, que é um documento que aquele que está comprando vai pagar e vai receber esse recibo. Aí vai precisar de uma certidão negativa, né, do imóvel, vai precisar de certidões trabalhistas, de certidões relativas à dívida da União, também, né, alguns federais, estaduais, vai depender muito do imóvel, fora outros documentos que são exigidos. Então tudo isso são emolumentos que podem ser cobrados no ato ali da lavratura da escritura pública. E uma outra desvantagem é porque demora um pouco mais de tempo, porque como a exigência de alguns documentos, ela requer um pouco mais de tempo, exige um agendamento, principalmente, né, a análise documental, que embora ela seja recebida, tem que ser analisada para ver se de fato está tudo de acordo com a lei. E é um processo que pode levar aí alguns dias, não é algo que sai em algumas horas como instrumento particular. Exatamente por conta da análise documental que é exigida ali no cartório, no ato da lavratura e antes mesmo da finalização da lavratura do ato. Também pode apresentar ainda mais burocracia. Por quê? Porque é uma documentação que é mais extensa, vai ser exigida ali as certidões, comprovantes de declarações e também outros documentos que podem ser exigidos pelo tabelião. Essas desvantagens, ela vale ressaltar que todas elas são superadas pela segurança jurídica que apenas a escritura oferece. Ou seja, tudo isso aqui que aparenta, poderia ser desvantagens, elas são superadas exatamente pela segurança jurídica que só a escritura pública pode aí oferecer ao comprador. Quadro comparativo, né? Que nós temos o critério, nós temos o instrumento particular e temos a escritura pública. Transfere a propriedade. O instrumento particular transfere? Não, de forma nenhuma, isso nós já vimos. E a escritura pública não, ela já se opõe a isso, porque ela vai transferir aí o documento, né, o bem imóvel para aquele que está comprando. Fé pública. O instrumento particular não vai ter fé pública, a escritura pública vai, porque o nome já diz, né, escritura pública. Registro no RGI.
Não, em relação ao instrumento particular, você é impedido de fazer o registro no RGI, e já na escritura pública, assim que terminou, você pode, no imóveis, fazer o registro e vai estar tudo lá tranquilo e bem, né, formalizado entre as 2 partes. Eficácia contra terceiros. É muito, muito, mas muito limitada mesmo e nem chega a existir essa eficácia contra terceiros, porque o tipo de documento impede dessa eficácia aí de fato acontecer. E em relação à escritura pública, não, ela é plena, né? Por todo o tempo. Ela não tem um limite, mas ela é plena por todo o tempo. E o custo? O instrumento particular é muito baixo. É que você tem que ter um pouquinho de atenção para a escritura pública, porque nem todo ato de escritura pública, principalmente no que se diz respeito à compra e venda de imóveis, vai ser sempre o mesmo. Ele pode ser um pouco baixo, né? Pode ser que tenha partes que, embora pague o valor, ainda assim vai achar o valor considerável, mas pode ser que, para quem não é, ele vai ter um documento aí um pouco mais elevado. E a segurança jurídica, que o instrumento particular é muito baixo, e a escritura pública não, ela já é muito elevado aí o nível de segurança pública, porque também vai proteger o seu patrimônio de forma plena. A escolha certa para quem quer ser dono de verdade. Para quem quer realmente ser dono, ou seja, se o objetivo é garantir a titularidade do imóvel, a resposta é única, ou seja, não há para onde correr, é escritura pública. Por quê? Porque o instrumento particular ele não transfere propriedade, não garante nada e deixa o comprador vulnerável a dívidas, herança e a eficácia contra terceiros. E detalhe, lembre-se que sem escritura pública, o registro no cartório de imóveis, você não é o proprietário legal do bem, independentemente do que o contrato particular diga, ainda que tenha 30, 200, 300 cláusulas lá dizendo que você é o dono, não vai ser. Independente do que o contrato particular diga, você não vai ser dono titular de fato por meio do instrumento particular de compra e venda de imóveis, mas somente a escritura pública é quem pode fazer isso, tá bom? E com isso nós chegamos ao final desse vídeo. Espero que você tenha aí tirado as suas dúvidas e esse vídeo tenha ajudado você. Crie, crie, né, expectativas em cima daquilo que você tem certeza que de fato lhe garante segurança, principalmente plena. Então, chegamos ao final, compartilha, comenta, ative o sininho e até o próximo vídeo aqui no Tá na Tela, porque qualquer notícia, informação pode sair aqui no Tá na Tela. Valeu, tchau, tchau.